Boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso seminário de liberdade religiosa, agora com o painel Consciência Ameaçada, o que fazer? Muitas vezes nós podemos nos deparar diante de uma situação que ameaça a liberdade religiosa e nós vamos precisar saber como enfrentá-la, né? Diante disso, nós convidamos três pessoas com três perspectivas diferentes. Convidamos um representante do Ministério Público, uma pessoa que atua lá há muitos anos. Também nós convidamos uma pessoa que trabalha na Defensoria Pública e um advogado do Departamento Jurídico da Igreja. São três perspectivas diferentes sobre o mesmo tema, no qual eles exporão um pouco sobre a atuação deles, da instituição na qual eles participam nessa área da liberdade religiosa, o que eles podem fazer, o que eles já fazem. E depois nós abriremos um espaço para perguntas, para que todos possamos tirar as nossas angústias, nossas dúvidas sobre esse tema, para que no momento que chegue a situação de conflito, nós saibamos como reagir. Diante disso, eu já gostaria de começar a convidar os nossos painelistas. Vou começar pelo Dr. Ronaldo Albo. Ele é da Procuradoria da República, mestre em Direito Constitucional. Ano passado era formando em Teologia, atualmente já formado em Teologia e Procurador Regional da República. Nosso próximo painelista é o Dr. José de Sales Riotinto Sobrinho, da Defensoria Pública do Distrito Federal, com pós-graduação em Direito Público e Penal, defensor público. Também, por último, nós temos aqui o Dr. Vanderlei José Viana, da Divisão Sul-Americana, com pós-graduação em Processo Civil, diretor jurídico associado dessa divisão. Já nós queremos agradecer a todos pela vinda, principalmente aos nossos painelistas. Eu vou aproveitar já para entregar uma lembrança desse momento. Nós, hoje de manhã, apresentamos um compêndio de legislação sobre liberdade religiosa. Nós gostaríamos já de deixar um exemplar com cada um deles. Esse aqui, ó. Por favor. E também informar a todos que, ao final, os diáconos, ao terminada a nossa fase de apresentação e perguntas, os diáconos estarão posicionados lá ao final para que todos possam receber um exemplar. Feitas estas considerações iniciais, eu vou passar a palavra aqui já para o doutor Vanderlei, para que possa começar a fazer uma explanação já sobre a atuação da Divisão Sul-Americana neste tema pontual da liberdade religiosa. Boa tarde, Pablo. Boa tarde aos demais painelistas. Boa tarde ao pastor, que conheci agora, aos irmãos aqui da igreja. Um sábado ainda muito abençoado. Estamos chegando aos minutos finais desse dia feliz. Eu trabalhei durante 12 anos e 10 meses na União Norte Brasileira, em Belém do Pará, e tive o privilégio e a alegria de também ser o diretor de liberdade religiosa ali daquela união. A União Norte Brasileira, ela, até 2010, ela tinha 7 estados, era composta de 45,89% do território brasileiro, desde o Acre até o Maranhão, e ali nós tivemos o privilégio de defender alguns das pessoas que tiveram dificuldades, né, na questão da liberdade religiosa. Tivemos como alvo lá durante anos em que todos os estados, na verdade eram 7 estados brasileiros ali da região norte e também o Maranhão, que era um estado da região nordeste, de ter uma legislação estadual. Então trabalhamos nesse sentido e hoje em todos os estados do norte do Brasil existe uma lei estadual protegendo os adventistas especificamente, mas também todos aqueles que invocam questões de liberdade de consciência e crença. Tivemos uma lei, dessas leis está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, está na relatoria do ministro Joaquim Barbosa, desde 2007, e é a lei, talvez uma das leis mais antigas
tratando da questão da salvaguarda do sábado, para aqueles que têm o sábado como dia de repouso, na questão dos concursos públicos e também dos abonos de falta nas universidades e escolas públicas. Na divisão sul-americana, eu recebi um chamado e estou há 2 meses trabalhando aqui em Brasília, e já começamos também a atuar, não especificamente no Departamento de Liberdade Religiosa, porque nós temos um departamento, uma pessoa, na verdade um pastor, que está hoje responsável pela liberdade religiosa. Há poucos dias, o pastor que era o responsável da liberdade religiosa, o pastor Rosa, ele recebeu um chamado para dirigir a TV Novo Tempo, e atualmente foi a mesa diretiva da divisão sul-americana, elegeu o pastor Rafael Rossi como o departamental de liberdade religiosa. Mas o nosso presidente sul-americano, o pastor Ayrton, espera que até no próximo ano a igreja tenha uma pessoa que seja a responsável exclusiva por esta área. Então, até o fim do ano, o pastor Rafael Rossi vai acumular o departamento de comunicação e também o departamento de liberdade religiosa. O jurídico tem que dar todo aquele apoio, principalmente para as questões técnicas de liberdade religiosa. Hoje, na divisão sul-americana, nós temos algumas questões que nos preocupam. Eu vou colocar antes, depois passar para vocês, as questões aqui no Brasil, os temas que são temas fundamentais, a questão do criacionismo, a questão da legislação do sábado, a questão do homossexualismo, da homossexualidade, como alguns preferem, a questão do dia, do decreto dominical, vamos dizer assim, uma preocupação bem específica do presidente da divisão sul-americana, de todos nós. A Argentina, 3 províncias da Argentina já têm uma legislação de guarda do domingo, e agora o Congresso argentino está colocando em votação uma lei federal para a guarda do domingo, que foi iniciada lá há mais de 13 anos atrás pelo responsável pelo primaz, bispo primaz da Argentina, que era Mário Bergoglio, e atualmente ele é papa. Então, há uma preocupação muito grande, porque tanto a igreja adventista, como os judeus, como as pessoas, as instituições, escolas, a fábrica de alimentos ali na Argentina, passarão realmente a ter uma dificuldade até mesmo na legislação trabalhista. Ok? Então, essa é a primeira apresentação, depois nós vamos prosseguir nos demais temas. Por favor, doutor Salles. Eu sou defensor público aqui do Distrito Federal. A Defensoria Pública é uma instituição nova. Aqui no Distrito Federal foi criada ano passado. Antes existia aqui o Núcleo de Assistência Judiciária, que era mantido pelo governador do Distrito Federal. Isso já é o próprio nome, os defensores já não gostavam tanto, que é a assistência, cria aquela ideia de assistencialismo. A instituição hoje é mais vocacionada a ser uma instituição aberta, a falar sobre direito, a dialogar com a comunidade. Estamos trabalhando nessa ideia de 4ª onda de acesso à justiça, onde a Defensoria abre as suas portas para ir atrás das pessoas. Trabalhamos num projeto de dar ensino sobre direito para crianças e adolescentes da rede pública de ensino, porque temos um grande problema da nossa clientela, que a nossa clientela são as pessoas necessitadas, porque justiça é um serviço público pago. Para a pessoa entrar com o processo, tem que pagar, e além de pagar as custas judiciais, se ela perde, ela tem que pagar o advogado do ex-adverso. Tem tanto a isenção da taxa judiciária, como o Estado prestando esse serviço através de um advogado. São 2 coisas, a justiça gratuita e a justiça para quem não tem condições de arcar com advogado, é nomeado um defensor público.
Apesar de ser tão jovem, a defensoria, no Brasil, ela já é referência, porque em outros estados, em outros países, o funcionamento é diverso. A pessoa tem um advogado nomeado, como se fosse um advogado da ordem nomeado. A instituição, apesar de jovem, já havia previsões desde o Império, mas sempre as previsões eram de gratuidade de justiça. A pessoa vai à justiça, pode conseguir uma isenção de taxa, não precisa para demandar. Mas todos sabem que o direito é uma coisa muito complexa, né? As pessoas têm direito, mas há essa falta de educação em direitos. A pessoa não sabe qual é o seu direito, não sabe como funciona a máquina estatal. E está ali o advogado intermediando. E se a pessoa não tem condições de pagar, e geralmente o pobre é que é o mais injustiçado, criaria esse paradoxo, né? A justiça só para os ricos, só para quem tem dinheiro. Que a ideia de justiça também é uma ideia bem cômoda. Se você tem algum problema, você põe um juiz para resolver seu problema. Então, se a pessoa não tem condições de recurso, ela não tem capacidade de pôr alguém para resolver seu problema. Então, ela estaria desamparada. E a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, foi a primeira a dar o status de função, de entidade essencial à justiça, né? Lá tem a previsão que o advogado é indispensável à justiça, mas a previsão que a defensoria é da própria estrutura da justiça. A justiça não funciona sem essa instituição, porque a nossa Constituição já prevê a justiça como um valor. A justiça, lá no seu preâmbulo, a justiça não é vista como apenas o direito. Há muitas leis que são injustas. E a defensoria atua muito nesse âmbito de procurar uma adequação do caso concreto à sua clientela, porque o próprio princípio que a lei é igual para todos é equívoco. Sabemos que todos são diferentes. A aplicação da lei para a clientela da defensoria tem toda, digamos, um aparato específico, né? Porque a clientela da defensoria é uma clientela completamente alheia de todos os direitos sociais, né? Saúde, trabalho, educação. E nesse âmbito, a defensoria vem atuando para buscar uma dignidade para essas pessoas, né? Que é a ideia da escravidão moderna. O sujeito sem emprego, sem trabalho, sem educação, às vezes é visto como um peso, até pela própria família, porque no capitalismo cada um tem valor se ele dá lucro, se ele agrega. A nossa clientela não agrega nada, muitas vezes até a própria família o despreza. Aí é o sujeito completamente descartável, né? Na escravidão, o sujeito podia ser até explorado, não temos escravidão. Esse é o sujeito que sequer serve para ser explorado. Então, a nossa atuação é no sentido de buscar fazer esse sujeito ser um ser histórico, aparecer, ter vida, ter dignidade, né? E esse é o âmbito, o norte da atuação da defensoria. Essa é a apresentação inicial, vou passar para o colega. Boa noite a todos. Eu sou membro desta igreja, mas, de qualquer forma, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ronaldo Albo, eu tenho 21 anos de Ministério Público Federal e tenho 9 anos de serviço prestado ao Poder Judiciário. Portanto, no dia 14 de dezembro próximo, completarei 30 anos de serviço público federal. A Defensoria Pública é muito bem-vinda. Por que assim digo? Porque, como membro do Ministério Público Federal, passei por momentos de angústia quando, em juízo, via que o direito daqueles que eram oprimidos não eram respeitados. Historicamente, a minha instituição, a instituição a qual estou vinculado,
se esmerou na busca da defesa dessas pessoas. Infelizmente, nós nunca fomos capazes de atender da forma como espero que a Defensoria Pública hoje faça. Nós somos organizados em vários estados. Estou vinculado à Procuradoria Regional da República da Primeira Região. Para que os irmãos tenham ideia, ela tem circunscrição em 13 estados e o Distrito Federal. Então, de Minas Gerais até o Amapá, tudo se resolve em termos de recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e na Procuradoria Regional da República da Primeira Região. É um tribunal regional com uma dimensão continental. Em termos de território, a jurisdição alcança 2/3 do território brasileiro. Então, é a maior jurisdição regional do país. Nós temos como função a defesa do regime jurídico, da ordem democrática. Nós temos a defesa dos interesses individuais difusos e indisponíveis, mas nada disso é capaz de efetivamente chegar na ponta, porque nós atuamos por atacado. A Defensoria Pública, por assim dizer, vai atuar no varejo, ou seja, vai atender exatamente aquele que não dispõe de recursos para contratar um advogado e que não tem o mínimo de orientação para sequer se dirigir às autoridades que poderiam resolver o seu problema. Eles não têm um mínimo de informação. É nesse sentido que nós também, do Ministério Público, estamos promovendo cartilhas, seminários, no sentido de levar essa informação às pessoas para que elas tenham consciência de que, como cidadãos, elas têm direito à prestação por parte do Estado. Eu, na minha experiência, vi muitas vezes que a deficiência na defesa do interesse dos mais necessitados causou grave prejuízo. E digo isso porque, em algumas ocasiões em que me vi como órgão acusatório, percebi que a defesa era tão frágil que as oportunidades que as leis oferecem para mitigar, por exemplo, penas, não eram manejadas com habilidade e tempestivamente. Portanto, alguém que poderia ser condenado a uma pena menor acabava por ser condenado para cumprir uma pena maior. E isso não é fazer justiça. Nunca foi. Por isso, mais uma vez digo, a Defensoria Pública é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Fiz uma pesquisa no Tribunal Regional Federal para informar os irmãos, por exemplo, a questão da guarda do sábado. Nós temos decisões favoráveis aos montes. O fato é que, se conseguida liminar num mandado de segurança, tudo caminha bem, porque se pacificou, em termos de jurisprudência em tribunais, a teoria do fato consumado. O que significa isso? Uma vez que a pessoa, obtendo liminar, se submeteu a todas as etapas de um determinado certame público e logrou êxito e acabou por tomar posse, não é recomendável ao judiciário, nestas situações concretas, inverter a decisão para que essa pessoa seja excluída do serviço público. Isto não resolve a questão de fundo, ou seja, a discussão fundamental, que é a questão do respeito à crença religiosa. Por outro lado, nós temos interferência de, por exemplo, os conselhos regionais em atuação em cultos. Não muito recentemente, eu acredito que de 2 anos para cá isso cessou. Mas nós temos casos em que a Ordem dos Músicos do Brasil resolveu fiscalizar os cultos para cobrar dos músicos que estavam participando da liturgia taxas para que eles pudessem continuar participando. Há uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público, tanto no Estado da Bahia, na Justiça Federal do Estado da Bahia,
quanto em São Paulo, que ganhou dimensão nacional e inviabilizou esse tipo de iniciativa por parte da Ordem dos Músicos do Brasil. Casos como esse, nós temos atuado, mas entendam, é por atacado. Nós não atendemos na individualidade. Esta seria a grande carência que vai ser suprida pela Defensoria Pública. É uma breve exposição de mais ou menos como funciona. Nós temos em cada estado procuradores regionais do direito do cidadão. Então, as portas estão abertas, nós atendemos a todas as pessoas, mas existem casos que a Defensoria Pública é mais indicada para atuar. Espero que nós possamos ter essa proximidade na defesa do interesse dos cidadãos, que o Ministério Público e a Defensoria Pública possam, doravante, trabalhar juntas e cada vez mais unidas em prol da garantia desses direitos. Bom, inicialmente gostaria de agradecer a exposição de todos. Gostaria de pedir para o irmão Túlio, se ele pudesse me ajudar um pouquinho aqui com o microfone, que nós queremos já dar continuidade na fase de perguntas. E eu gostaria de, inicialmente, enquanto o Túlio aqui se prepara, fazer uma pergunta para o doutor Salles, saber se na Defensoria Pública ele já percebeu, já sentiu que houve alguma discussão em relação a essa temática da liberdade religiosa, ou se aqui no Distrito Federal, como instituição Defensoria Pública, ainda esse debate não foi levantado. Na Defensoria Pública, como o nobre colega está falando, atuamos individualmente. As pessoas têm um problema, leva para nós, apesar de também termos uma atribuição de propor a ação civil pública, de fazermos acordos, né, uma atuação extrajudicial, a pessoa vai lá e pode-se fazer um acordo e propomos apenas para o juiz homologar esse acordo, que, aliás, essa é uma temática nova, quer dizer, antiga, mas nova, porque o brasileiro, por excelência, é um litigador, gosta de litigar. O advogado também pode atuar extrajudicialmente, fazendo acordos e submeter aquele acordo ao juiz, o juiz homologa, ali virou lei entre as partes. Mas o brasileiro ainda é resistente a essa nova perspectiva de justiça. O brasileiro ainda gosta de ouvir o juiz falar. Temos aqui no Brasil também a justiça privada, algo que existiu no passado, estava proscrito, mas voltou, que é a justiça arbitral. Se você faz algum negócio, por exemplo, grandes empresas e tal, e no decorrer desse contrato acontece algum problema, pode submeter o juiz arbitral, que aquela decisão é válida e reconhecida pelo Estado. Nesse âmbito da liberdade religiosa, atuamos em alguns casos, os casos mais corriqueiros são concursos públicos, né? O sujeito está com a demanda. Hoje em dia, no Brasil, o concurso público tem sido a salvação. O sujeito já entra na escola já pensando em sair dali preparado para um concurso. A iniciativa privada cada vez mais restrita, mais difícil. Os concursos públicos, a administração pública está tendo os melhores salários. E garantir esse direito é fundamental. Inclusive, eu já tive outras atuações também no Tribunal do Júri. Nossa Constituição garante a escusa de consciência. O sujeito é convocado para o Tribunal do Júri, ele pode apresentar uma escusa ao juiz, dizer, em termos gerais, dizer para o juiz que ele não se acha, por convicção religiosa, capaz de julgar um semelhante, colocar ali para o sujeito cometer um crime 10, 20 anos na cadeia, logo porque o júri
há muitas críticas do júri, o sujeito é convocado e sorteado e vai ter o primeiro contato com o processo. Por exemplo, o júri começa às 2 da tarde e quando dá 6 da tarde, ali, o sujeito já sai condenado a 20, 24 anos. O jurado pouco tem contato com o processo, vai decidir muito pelo que ele ouve do advogado, ouve do promotor, e muitos temem por uma condenação injusta. Apresenta essa escusa de consciência religiosa, vejo o Estado já garantindo a sua liberdade de não querer julgar alguém. O juiz lhe atribui uma prestação social alternativa, ele cumpre, né? Também tive uma experiência, porque eu sou penalista, essas causas mais de liberdade religiosa aparecem mais para os colegas do CIV, da área civil, tem alguns colegas que atuam ali na área de fazenda pública, que litigam diretamente já com o Estado, com o Distrito Federal. As causas que aparecem para nós são apenas causas aqui do âmbito do Distrito Federal, do âmbito da União existe a Defensoria Pública da União. Do âmbito da Defensoria Pública da União, eles têm um procedimento para atender as pessoas. Lá eles restringem o atendimento a quem ganha até 3 salários mínimos. Eles fazem um procedimento prévio. Na Defensoria aqui do Distrito Federal ainda não se tem esse procedimento. Se segue ainda a Lei 1060, de 50, onde a única exigência é o sujeito fazer uma declaração de que não tem condições de arcar com as custas processuais, de pagar um advogado, a defensoria atua, o juiz ou a parte contrária pode fazer uma objeção, ver lá, pedir, por exemplo, o contra-cheque, o sujeito ganha 10 mil reais, geralmente o juiz não aceita, né? Mas já há uma discussão de limitarmos também esse atendimento para a pessoa que ganhe, por exemplo, 5 salários mínimos, mas isso também é relativo, porque a pessoa pode ganhar até mais, mas hoje tem uma classe dos chamados superendividados, a pessoa ganha 10 mil reais, mas a casa está penhorada, o carro está penhorado, paga pensão para 3, 4 filhos, aí é caso a caso. No âmbito penal, eu já tive uma atuação no juizado especial, houve uma decisão muito esdrúxula, porque tinha uma igreja que estava sendo demandada ali pelos vizinhos, era até uma igreja, salvo engano, Assembleia de Deus, e os vizinhos estavam reclamando muito do barulho. Aí foi todo mundo para o juizado, os pastores, os representantes da igreja, e fizemos um acordo. E no acordo era que a igreja cessaria suas atividades às 10 da noite. 10 da noite estaria cessado tudo. E não demorou 3, 4 meses, apareceram o pessoal lá de novo reclamando, dizendo que os fiéis da igreja estavam tomando todo o estacionamento, as pessoas sequer podiam entrar em casa porque tinha carro da igreja estacionado. O juiz, no rompante, mandou lacrar a igreja. Aí eu tive que entrar com mandado de segurança, com habeas corpus e tal, e essa decisão meio que foi vista até pelos próprios desembargadores como sem pé nem cabeça. A igreja, o pastor, está respondendo pelo algo que os fiéis estavam cometendo. Logo, no âmbito penal, que a responsabilidade é muito estrita, é extremamente individual, apenas quem comete o erro, que responde pelo aquele erro, a pena não pode passar do condenado, e as restrições e tudo mais. Foi rapidamente cassada, e o pastor depois lá foi me agradecer e tal. É mais ou menos isso. Eu gostaria de pedir a liberdade a todos para fazer mais uma pergunta, aqui para o Dr. Ronaldo, para o Dr. Salles. Queria saber, por exemplo, um caso no qual, digamos, eu vou lá no Ministério Público, vou na Defensoria Pública, apresento a minha reclamação, apresento minha queixa, minha situação, mas
Eu queria saber, por exemplo, se não tiver a felicidade de encontrar um procurador, encontrar um defensor sensível à minha causa, ou que entenda que aquilo seja uma causa legítima, isso aí fica na base da discricionariedade da pessoa que está recebendo a reclamação, ou a instituição, de qualquer maneira, ela tem que dar algum encaminhamento para a petição, para a reclamação que eu estou fazendo? Muito boa pergunta. No caso do Ministério Público, a nossa lei complementar, nós somos regidos pela lei complementar número 75 de 93, ela nos traz alguns instrumentos de trabalho. Uma situação dessa, ela gera um procedimento dentro do Ministério Público. E com base nesse procedimento, nós poderemos tomar uma série de providências e a lei nos garante uma série de iniciativas no sentido de atender aquilo que há de mais premente com relação aos fatos que foram postos sob nossa responsabilidade. Não é possível, no caso do Ministério Público, que este procedimento fique pura e simplesmente sob o alvitre do procurador a ele vinculado. Nós temos uma série de controles que não permitem que um membro da instituição decida por si pela instituição. Então, sempre há possibilidade de recursos, nós temos câmaras de revisão, e não é incomum que a Câmara dê uma outra orientação àquilo que foi dado na instância de piso, ou o início, né? Entre os instrumentos que nós temos para coibir, por exemplo, situações de abuso evidente, nós temos um instrumento da recomendação. Nós expedimos, com base no procedimento instaurado, recomendações dirigidas, por exemplo, a autoridades públicas para que elas deixem de fazer ou façam aquilo que se espera que ela faça, sob pena de responsabilidade pessoal da autoridade. Então, nós vinculamos o procedimento a uma determinada autoridade. E da forma como isso há prazo, para que ela cumpra a recomendação, e se ela for recalcitrante, a responsabilidade vai ser cobrada diretamente dessa autoridade. Então, são instrumentos que nos foram dados para a defesa dos interesses dos cidadãos, que precisam ser informados de que todo esse aparato do Estado está à disposição de cada um de nós. E com relação a eventuais, digamos, distorções, as câmaras superiores estão sempre a nos corrigir. Nós temos também corregedorias estaduais e nacional. Qualquer desvio de função sujeita o membro da instituição a punições. Então, tudo isso para que o direito do cidadão seja efetivamente protegido. Na defensoria, o cidadão, quando vai, geralmente é atendido, tem uma triagem, e rapidamente se passa para o defensor. O defensor é bastante acessível. A acessibilidade é um pouco limitada em razão da quantidade da demanda. Existe uma demanda reprimida imensa. Hoje, no Distrito Federal, são aproximadamente, porque eu não posso dar o dado preciso, porque na defensoria ainda se sai muita gente, né? Ainda é uma carreira assim, meio intermediária. Muitos ficam um tempo e depois passam para ser magistrado, membro do Ministério Público, e sempre a carreira está oscilando. Mas hoje, no Distrito Federal, temos cerca de 180 para 200 defensores, enquanto temos cerca de 400 magistrados e mais ou menos a mesma quantidade de membros do Ministério Público. A pessoa, quando chega e vai propor sua demanda, ela primeiro conversa com o defensor, para o defensor averiguar a viabilidade dessa demanda.
Se o defensor entender que não é viável a demanda, assim como o próprio advogado também tem esse direito, se é totalmente contrário à lei, o defensor tem a liberdade para recusar. Mas, de ofício, ele tem que já mandar essa recusa para o defensor geral fazer uma reavaliação dessa recusa. Ele pode, reavaliando, designar outro membro para sustentar aquela demanda. Isso no cível. Já no âmbito penal, o defensor tem essa liberdade, mas a liberdade muito mais restrita. O defensor é vinculado ao seu cliente. Ele tem por obrigatoriedade sustentar, digamos, não a inocência, mas sustentar a aplicação correta da lei para o seu cliente. E se o seu cliente, por exemplo, pratica um crime e nega aquele crime, o defensor obrigatoriamente tem que buscar todas as possibilidades de averiguar se aquela versão que ele está falando realmente não é, se realmente é verdadeira. Tem que levar aquela versão para o magistrado verificar a possibilidade de estar se condenando um sujeito inocente. Essa atuação digamos assim, muito mais pungente, a atuação do defensor criminal, porque não existe justiça sem se ouvir, né? O contraditório é um direito tão básico que muitos dizem que sequer necessitaria ele estar positivado. O contraditório é o direito de ser ouvido. E quem vai dar essa oitiva, prestar, melhorar, aprimorar essa oitiva, é a pessoa entrevistando-se com o seu advogado, falando sua versão, vendo qual seria a possibilidade daquela versão sair vitoriosa numa demanda. Obrigado. Agora, nesse momento, nós vamos abrir a possibilidade de que todos possam fazer as suas perguntas. Quem tiver interesse em ter a palavra, por favor, levante o braço, que aí já alguém vai se aproximar com o microfone para que possamos fazer as perguntas. Peço a gentileza de que sejam perguntas diretas, com a exposição que seja a necessária para que nós possamos abrir para o maior número de perguntas possíveis. Obrigado. A minha pergunta é para o Dr. Ronaldo. A impressão que um leigo tem é que o Ministério Público é promotoria e o defensor é defesa. Isso procede ou é engano? Na verdade, nós temos atuação tanto na área criminal quanto na civil, mas a atuação na área criminal é uma atuação que chama mais atenção. Por isso, se tem a ideia de que a função acusatória do Ministério Público resume o que é o Ministério Público. Na verdade, o Ministério Público é muito mais do que isso, não é? Mas, pelo fato de termos, por exemplo, nos últimos anos, escândalos atrás de escândalos na administração pública, com processos, caso Mensalão e outros tantos, essa face do Ministério Público acusatória, ela fica mais evidente e passa realmente essa impressão de que eles têm uma atuação restrita à área criminal, quando, na verdade, ele também tem como função constitucional, objetivo, para isso foi criado também a defesa dos direitos e garantias de todo e qualquer cidadão. Nós temos uma outra pergunta lá e depois nós vamos passar a palavra aqui para o irmão. Por favor. Eu queria agradecer essa oportunidade que vocês estão nos dando aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao que se tem de visão do Brasil, e em vez de ser uma liberdade religiosa, se vê mais como exclusividade religiosa. Tem-se como demanda também, que vocês citaram, ou a exceção que foi aberta para nós, que foi o Enem, mas em casos, por exemplo, de universidade, se uma universidade ela tem apenas um horário, essa pergunta é aberta para que todos possam responder.
Se uma universidade ela tem apenas um horário disponível, e que é um horário noturno e não se tem muito acesso para um aluno adventista. Eu gostaria de saber se a demanda ela puxa muito quando se julga a sensibilidade da promotoria de entrar com esse tipo de defesa. Bom, vou passar aqui a palavra ao Dr. Vanderlei. Se mais alguém tiver interesse em manifestar sobre essa pergunta, aí já passamos o microfone também. Acho que ela também afeta os dois aqui, né? Realmente, nós temos algumas dificuldades porque o Ministério Público, vamos dizer assim, as universidades elas têm a sua independência, o ensino superior também, a União ela legisla sobre educação e aos estados e municípios não dá para eles fazerem isso. Há um vácuo e uma omissão jurídica no Brasil com relação à regulamentação da liberdade religiosa. Na verdade, quando a gente diz liberdade religiosa, há uma confusão aí, porque, na verdade, nós, adventistas, nós sempre invocamos a liberdade de consciência e crença, entendeu? Então, realmente, os doutores aqui, o Ronaldo e a Defensoria Pública pode entrar mais nesse particular aí, mas nós estamos vendo uma polêmica muito grande no judiciário, porque você há, por exemplo, como aqui na igreja, há uma fileira de bancos à esquerda, uma fileira de bancos à direita, então há um grupo de sentenças em diversos tribunais do país, e na primeira instância também, favoráveis ao pleito de que o aluno possa ter o seu curso na universidade ou na faculdade, ele possa fazer isso, e há um outro grupo de sentenças em que diz que ele não tem esse direito. E algumas são até severas demais, no meu entendimento, e tem até um ranço de preconceito desses julgadores. Então, há uma dificuldade, eu pedi para os colegas aqui para ver se eles têm algum caso específico que possa trazer para você alguma iluminação melhor. Eu tive o cuidado de selecionar alguns casos concretos, eu vou deixar à disposição dos irmãos que queiram ter acesso, e aqui a jurisprudência exatamente como foi anunciado. Nós temos decisões de todo tipo para esse caso. Dependendo do magistrado, do tribunal, do nível do tribunal, a jurisprudência caminha ora para um lado, ora para o outro, há uma instabilidade, digamos, em termos de jurisprudência. Nós temos casos, e eu percebo isso claramente, em que o administrador, quando ele quer inviabilizar, por exemplo, o ingresso de pessoas que guardam sábado, não especificamente adventistas, porque outras denominações também guardam sábado, casos, por exemplo, de igrejas da Assembleia de Deus do sétimo dia, Batista do sétimo dia, dos judeus também. O que acontece? Ele simplesmente não inclui no edital uma previsão de um horário alternativo. E com base na ausência no edital, ele se vale desse argumento para, em juízo, em futuras demandas, dizer o seguinte: como o edital é a norma do concurso e não prevê essa possibilidade, abrir essa possibilidade a nível de judiciário seria tratar de forma não isonômica todos os demais candidatos. Isso vale para todo e qualquer concurso público, em qualquer nível. Então, eles já sabedores que, eventualmente, pessoas que guardam sábado vão se candidatar, eles se antecipam e no edital já vedam a possibilidade de um horário alternativo. O que eu vejo na jurisprudência? Ela caminha agora nesse sentido. Isso é novidade. Os tribunais estão julgando caso a caso, mas estão seguindo a linha de uma razoabilidade, ou seja, eles estão sopesando direitos que estão sendo confrontados, estão verificando caso a caso o que deve prevalecer. Por exemplo, no caso de pessoas que possam fazer a prova depois das 18h30, o judiciário abre essa oportunidade. Abre essa oportunidade.
Pessoas que estão em concursos, que têm, por exemplo, provas de aptidão física, por exemplo, sexta, sábado e domingo. Ora, se for aprovado na primeira etapa e a segunda etapa diz respeito, por exemplo, à aptidão física, e ele pode fazer a prova na sexta-feira pela manhã ou no domingo à tarde, por que a administração não poderia permitir, no caso dessas pessoas, que elas fizessem essa prova ou na sexta ou no domingo? O problema é que nós precisamos, no fundo, de uma legislação que possibilite não só a questão da guarda do sábado ou da guarda do domingo para religiões que têm a guarda, o dia de repouso no domingo, que o Estado possa atender a todas essas demandas, desde que, evidentemente, não crie privilégio para nenhuma dessas denominações. O princípio a ser respeitado é o isonômico, mas dentro dessa isonomia é possível conciliar e tutelar esses direitos, sem que isto se traduza em vantagem ou desvantagem para quem quer que seja. Nós temos que caminhar nesse sentido, de termos uma legislação que possa abrigar todas essas possibilidades. Nós não temos isso ainda no país. É um trabalho que nós precisaríamos fazer junto ao Congresso Nacional. A recomendação é porque o direito é algo dinâmico, ele muda a todo instante, ele evolui com a sociedade. E para essas novas demandas serem positivadas, nossos juízes poderem decidir, serem examinadas, as pessoas têm que se postular administrativamente, judicialmente, a coisa muda. Por exemplo, na questão dos deficientes físicos, existe uma lei que tem a reserva de vagas para os deficientes físicos em concurso público. Essa lei não contempla os portadores de visão monocular. E isso era uma questão de litígio permanente. O sujeito passava, tinha uma visão, tinha apenas um olho, e sempre reprovado na perícia. Sempre havia demandas administrativas, demandas judiciais, primeiro juiz alguns resistentes, depois foram cedendo. Isso virou súmula. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou essa questão. Essa questão também da poder fazer uma prova em horário alternativo, se a demanda se avoluma, e isso chega até as cortes superiores, por exemplo, chega o Supremo edita uma súmula vinculante, virou lei, né? Aquela visão clássica de executivo, legislativo e judiciário, ela não é tão estanque. Nosso judiciário legisla, né? Principalmente diante dessas figuras, por exemplo, da súmula vinculante. Em relação a essa questão, que aparece muito, de concurso público, pode aparecer até soluções alternativas. Por exemplo, a Lei 8.112 elenca diversas hipóteses de licença do trabalho. Por exemplo, licença gestante, paternidade, aqui no Distrito Federal tem a licença para quem doa sangue. Se podia até pensar, não se sabe, nunca vi o impacto financeiro disso, mas um concurso dia de semana, e o sujeito que fosse fazer aquele concurso não ter o seu salário descontado, fosse uma licença, né? O sujeito, por exemplo, quando é servidor público, passa num concurso, por exemplo, digamos, da Polícia Militar, tem um curso de formação, ele é dispensado do outro serviço, continua recebendo para ir estudar, fazer o concurso de formação. Concurso público, eu não sei, eu acho que poderia ser viável, ser feito dia de semana, o sujeito tinha uma licença, não tinha nenhum desconto no seu salário, e muitas dessas questões seriam, perderiam até o objeto. Nós temos outra pergunta aqui desse lado, por favor. A minha pergunta
Eu sou advogado, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e nós temos uma história até interessante lá sobre a lei de Mato Grosso do Sul. Doutor Vanderlei, minha pergunta é para o senhor. Na verdade, há 15 anos atrás, e é o que a gente observa, a igreja, como instituição, havia um nítido receio de entrar nessas questões, tanto na legislação, dentro do Poder Legislativo, quanto na propositura de ações individuais, Sim. fossem elas quais fossem. Então, o que começou a acontecer? Eu não sei se eu tenho, estatisticamente, posso afirmar isso, mas por iniciativa de adventistas, porque a gente sempre que fala em liberdade religiosa na igreja, a gente só pensa em sábado. Isso. Por iniciativa de adventistas, com amizade com outro deputado, começaram a pipocar essas leis estaduais. Em Mato Grosso do Sul foi uma situação difícil, em que a igreja exerceu um lobby, os seus membros, a OAB entrou ao nosso lado, foi uma história muito bonita, e nós conseguimos que o governador determinasse aos seus deputados na Assembleia que derrubasse os vetos que ele mesmo havia imposto à lei. Só que a lei tinha, flagrantemente, questões que eram inconstitucionais e que nós sabemos que não poderia ser de iniciativa de um deputado estadual. Bom, isso é uma questão técnica aí. O Rio Grande do Sul copiou a lei, vírgula por vírgula, que era o projeto de Mato Grosso do Sul. O Estado entrou com uma ação de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal fulminou a lei do Rio Grande do Sul. O único voto que entrou no mérito foi do então ministro Sepúlveda Pertence, que também foram 5 linhas ridículas a respeito do assunto. Agora a pergunta tudo isso para fazer a pergunta, e o doutor aqui pediu que fosse breve, mas a pergunta é a seguinte: o que é que a igreja, enquanto instituição, tem como projeto para trabalhar com os seus membros? Porque, se eu estou errado, a igreja tem participado de congressos, tem organizado, ajudado, com outros elementos, com participação da OAB de São Paulo, eu vi acho que o último, mas nós percebemos que a grande gama de advogados, e hoje, não como no meu tempo, mas hoje, os jovens adventistas são muitos, uma multidão fazendo direito. Esses jovens e esses advogados que atuam, membros leigos ou não, dentro da igreja, eles, me parece, não são chamados para um projeto político e jurídico na construção da liberdade religiosa, naquilo que nos interessa, inclusive de concepções doutrinárias, jurídicas, filosóficas e nessas questões. Outra coisa que me parece que seria interessante era a convocação de jovens adventistas do sétimo dia para que pudessem frequentar cursos, se tornar especialistas na área de direito constitucional, desenvolverem seus trabalhos de monografia, dissertações nesse campo, receberem um intercâmbio da IRLA em melhores condições. Eu pergunto ao senhor, então, a igreja tem um projeto nesse sentido de envolvimento dos jovens adventistas que estão na área jurídica e de demais advogados e outros que são profissionais, como o Dr. Ronaldo, para que haja uma concepção política, filosófica e jurídica na condução desse tema no Brasil? Não, a igreja não tem um projeto nesse sentido, objetivamente. Nós precisamos entender que nós precisamos virar um pouquinho a pirâmide, né? Porque às vezes a gente tem ideia de associação geral, está lá em cima, as uniões, as associações, a igreja local. Não precisamos inverter isso daí, porque na verdade a igreja adventista, a pirâmide, quem está no topo é o membro.
O membro da igreja é que nos coloca lá. Nós somos eleitos, os pastores são eleitos pelo membro da igreja. Então, a igreja, na verdade, as instituições da igreja, a associação geral, que a divisão nada mais é do que um escritório da associação geral, ela vai então receber dos membros as suas demandas, né, e vai colocar, vai dar encaminhamento às questões. O teu nome mesmo, doutor? Doutor Salles. Ele falou alguma coisa interessante ali. Nos últimos 10 anos, sobretudo no governo Lula para cá, houve um incremento, uma melhora no salário do servidor público. Isso atraiu muita gente, né? Atraiu muitas pessoas para fazer concurso público. E a igreja também está nesse mesmo nível. E muitos jovens adventistas passaram a ter acesso à faculdade, não só adventistas, mas o brasileiro passou a ter acesso à faculdade, à universidade, e as demandas foram chegando. As demandas chegaram. Eu tenho um amigo meu de São Paulo, eu sou paulista, tenho o Dr. Marcos Vinícius, um jovem advogado, que se candidatou e foi eleito suplente de um partido, e acabou que o seu titular, ele foi chamado para exercer um cargo no governo, e o Marquinhos ficou durante 7 meses como deputado federal aqui em Brasília, lá em 1996. O Marquinhos colocou em 7 meses uns 10 projetos de lei nessa questão. Esses projetos hoje estão todos empacotados num único projeto, que é o projeto número 5 de 99, do deputado Silas Brasileiro, que está lá de 99 até agora, 14 anos, e não teve os andamentos devidos para solucionar a questão. Mesma coisa, hoje o que o Supremo vive? O Supremo vive de liminar. Qual que é a coisa mais importante do Supremo? É quem faz a pauta. Quem faz a pauta do Congresso? As demandas que chegam lá. Por exemplo, o Enem. Nós tivemos, o Enem, a partir de 99, passou algo que passou a ter um caráter muitíssimo importante. Na primeira edição do Enem, nós tivemos 10 mil adventistas, na segunda, 24 mil, na última tivemos mais de 100 mil adventistas fazendo o Enem. Agora, o que a igreja foi fazer? As demandas começaram a chegar. Então, esses contatos, que, como você disse, a igreja nunca gostou muito de fazer incursões muito ostensivas, né? Então, a igreja trabalhou de maneira pontual, buscando quem de direito. Então, nós buscamos o ministro da Educação e chegamos para o ministro. Você vai chegar com o ministro, olha, tem 2 adventistas lá querendo fazer Enem. Agora, quando você chega para o ministro, olha, tem 50 mil adventistas, opa. Então, começa, aí o ministro falou, não, vamos ter que resolver. E o Enem, então, na verdade, foi o concurso público do Ministério Público Federal. Quem deu o pontapé inicial para isso foi o Ministério Público Federal, que ouviu o clamor da igreja e, então, colocou no seu edital que os adventistas poderiam fazer a prova depois do pôr do sol. Em seguida, o ministro, sensibilizado com essa questão, olha, o Ministério Público já fez. Agora são quase 100 mil adventistas fazendo a prova do Enem. Então, o ministro foi lá e permitiu que os adventistas fizessem a prova após o pôr do sol. Mas isso, nós advogados, isso daí não resolveu muito, porque eu queria estar isso numa portaria, num papel escrito do ministro. Agora, no último Enem, já tem isso regulamentado. Então, eu fiquei feliz por uma questão que eles foram tão sensíveis, que o meu filho fez o Enem, por exemplo, no ano passado. Então, antigamente, você adventista tinha que dizer, olha, eu sou adventista. Hoje não, todos os 6,5 milhões de estudantes que fizeram o Enem tiveram que dizer, não, eu não sou adventista. Então, acabou pregando a mensagem para esses 6 milhões de pessoas, dizendo, você guarda o sábado? Essa era a pergunta lá no site do Ministério. Não. 6,5 milhões de pessoas disseram, não, eu não guardo o sábado. Então, veja só que a sensibilidade foi maior. Agora, está no Congresso uma lei, a nova lei dos concursos públicos, que será votada, já passou em várias comissões, e lá também está constando este respeito aos adventistas. Então, eu louvo a Deus porque essas demandas, elas começam a vir porque a comunidade adventista foi se levantando. Não é uma instituição, a divisão que foi lá se levantar, a igreja se levantou. Eu me lembro bem que eu estava me formando na Faculdade de Direito, quando o Collor de Mello, ele vetou que as eleições fossem, no dia das eleições, que caiu no sábado,
lá naquela época, fosse postergada além das 18 horas, para que os adventistas votassem no sábado à noite. Ele canetou isso e não permitiu. Em seguida, com a igreja trabalhando, com pessoas do meio jurídico, com pessoas comprometidas, conversaram, chegaram a demanda adventista ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que resolveu a questão do sábado. Vocês sabem, talvez muitos não saibam, os mais jovens não saibam, mas um deputado federal aqui do Distrito Federal, o Arruda, que foi governador aqui do Distrito Federal, em conversa com os adventistas, foi lá e na mesma emenda constitucional que fez a reeleição de Fernando Henrique, ele mudou a eleição, que era 3 de outubro, uma data móvel, que caía no sábado, então ele mudou, as eleições passaram a ser aos domingos, primeiro domingo de novembro e último domingo. Então resolveu, sem barulho, sem imprensa, sem dizer que era a igreja adventista que estava querendo essa demanda, e resolveu o problema das eleições. Então eu creio que nós temos esse problema e Deus, com o crescimento da igreja, com o amadurecimento da igreja, com o amadurecimento político da igreja também, dos membros, ele acabará resolvendo também essa questão. Eu gostaria de fazer alguma complementação nessa informação, contando um pouco do nosso trabalho aqui no Departamento de Liberdade Religiosa, no biênio de 2011 a 2013. Aqui no ano passado, nós fizemos uma campanha junto à OAB do Distrito Federal para que seja criada uma comissão de liberdade religiosa no âmbito daquela instituição, que foi bem sucedido, foi aprovado no final do ano passado, e atualmente nós estamos justamente acompanhando as atividades. Há um mês e meio fui indicado o presidente daquela comissão, e ele ainda não tomou nenhuma medida ostensiva, mas nós estamos fiscalizando e acompanhando que medidas a OAB do Distrito Federal tomará nesse sentido. Contudo, foi por iniciativa do Departamento de Liberdade Religiosa desta igreja que a OAB do Distrito Federal abriu sua comissão de liberdade religiosa. Empolgados com essa iniciativa, nós fizemos um requerimento ao governador do Distrito Federal para que criasse um comitê de defesa da liberdade religiosa. Há aproximadamente um mês, nós solicitamos isso para o secretário de Justiça e Direitos Humanos. Aproximadamente um mês eu tinha uma reunião com o assessor jurídico direto do governador. Já tem uma minuta pronta, montada, isso com base, com sustentação no Programa de Direitos Humanos do Governo Federal, o PHD 3, e aí já está numa fase muito avançada para que seja criado um comitê de defesa da liberdade religiosa no âmbito do governo do Distrito Federal. E também nós estamos aqui solicitando atualmente para o presidente da OAB Nacional, para que exista uma comissão de defesa da liberdade religiosa no âmbito de todo o Brasil. E aí, nesse sentido, quem tiver interesse, não sei se tem mais alguém aqui que tenha registro na Ordem dos Advogados do Brasil, tem mais alguém aqui que participa que tem registro na Ordem dos Advogados do Brasil? Eu tenho um modelo de requerimento dizendo, olha, eu apoio a criação da Comissão Nacional de Liberdade Religiosa. Quem tiver interesse em apoiar isso, eu tenho o requerimento lá no carro, é só preencher o nome, número da OAB e assinar, eu posso protocolar lá, e nós estamos aí gestionando, pedindo a Deus para que, se for da vontade dele, essas atitudes sejam tomadas. Eu acho interessante o doutor lá do Mato Grosso do Sul, se tiver interesse em conhecer lá os advogados, nós já temos um know-how sobre como pedir para a OAB estadual para que seja criada uma comissão de liberdade religiosa. Eu acredito até que lá já tem até. Nós temos, para que os irmãos tenham ideia, existem atualmente umas 4 comissões, eu acho, de liberdade religiosa no âmbito do Brasil. No Mato Grosso do Sul, em Pernambuco, São Paulo e Distrito Federal. De Pernambuco até houve uma divergência, não sei se ela está funcionando, porque o presidente da OAB de Pernambuco desautorizou, houve uma discussão em relação à matéria de homossexualidade, parece que o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa se manifestou em torno de uma questão dessa temática, e o presidente da instituição lá, o presidente da OAB de Pernambuco, desautorizou o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. A última pesquisa que eu fiz na página lá da OAB Pernambuco não tinha nem menção à Comissão de Liberdade Religiosa. Mas é um pouco da atuação que nós temos feito aqui no departamento. Eu espero que a próxima gestão
aqui do Departamento de Liberdade Religiosa possa dar continuidade para que nós tenhamos um foco, nós possamos ter uma visão de longo prazo e poder criar uma rede de defesa da liberdade religiosa dentro das instituições. Deixa eu, irmãos, falar alguma coisa aqui para você. Está falando com o doutor Ronaldo antes. Nós precisamos amadurecer muito essa questão da liberdade religiosa, porque, às vezes, nós pensamos na liberdade, quando falamos em liberdade religiosa, pensamos na nossa liberdade religiosa. Eu fui um católico praticante, me batizei com 25 anos de idade, entendeu? E eu sei que alguns católicos sofrem pelo fato de também querem ter o seu repouso no domingo. Nós temos os mormons, que guardam o domingo de maneira estrita. Eu, dia desse, conversei com o dirigente sul-americano dos muçulmanos no Brasil. Ele falou as dificuldades que passam como muçulmanos. Inclusive, uma advogada adventista, a doutora Damares, que é a presidente de São Paulo, da Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, e ela assim, uma pernambucana bem forte na questão da defesa dos direitos humanos e da liberdade religiosa, ela está defendendo, por exemplo, 5 mulheres muçulmanas que estão presas em São Paulo e estavam querendo ter o direito de usar as suas roupas, o seu véu islâmico, lá na prisão, a carceragem não queria dar esse direito a elas. Você tem a questão da matriz africana, que o doutor Salles, como defensor público, falou, que as igrejas evangélicas, muitos desrespeitam essas pessoas que têm outras crenças, lá no Rio de Janeiro, sobretudo, são pessoas que sofrem uma agressão tremenda e são extremamente marginalizados com relação à liberdade religiosa. Então, às vezes, nós limitamos, doutor, ao sábado, né? Mas nós precisamos, por quê? Porque é uma coisa que nos interessa, mas quando se fala em liberdade religiosa, nosso Brasil é um país que tem liberdade religiosa, mas ainda há muitas pessoas, muitas comunidades, muitas pessoas marginalizadas pela falta de liberdade religiosa. Nós sabemos que nós iremos sofrer também quando alguns direitos serão tirados. Agora, eu vejo com muito bons olhos quando os adventistas, jovens adventistas, estão se levantando, estão profissionais do direito, homens públicos como esses que estão aqui, estão conscientes dessa questão. Nós temos muitas coisas graves na nossa legislação. O Estatuto das Cidades, por exemplo, para você construir uma igreja, você tem dificuldades. A questão do barulho das igrejas, a questão de pregações no futuro de homossexualidade, de casamento de homossexualidade, várias demandas que o século XXI estão chegando e colocando diante de nós e que vamos precisar, sim, doutor, de pessoas cada vez mais conscientes para fazer a defesa, não só nossa, mas a defesa de um país que defenda, né, a liberdade como um todo, não só nossa. Obrigado. Há mais alguém que tem interesse em fazer alguma pergunta? Gostaria de complementar? Por favor. Só um instante, já está chegando o microfone. Há mais alguém que tem interesse em fazer mais alguma pergunta? Eu sei que a gente está limitado a uma pergunta, mas o tema... isso que o Dr. Vanderlei falou é que eu acho que nós temos que começar a trabalhar. A igreja poderia começar porque o grande problema, no meu ponto de vista, que não nos permite, às vezes, compreender a nossa função, é a questão dos conflitos de princípios constitucionais. Então, enquanto eu tenho o meu direito constitucional, eu acho que está tudo bem, mas se o outro tem o direito dele, constitucional também, a gente já não está ligando muito para isso. E eu acho que é uma belíssima oportunidade da gente testemunhar, a gente conhecer essa questão e defender o direito do outro, não é? Da outra pessoa. Nós precisamos, de alguma forma, de ir definindo, e os jovens é que vão ter que fazer isso. Então, se a igreja pudesse, de repente, começar a patrocinar ou a incentivar os jovens no estudo do direito constitucional, produzir material, artigos, eu acho que seria algo bacana. Só respondendo ainda pontualmente. Realmente, há uma preocupação latente nos nossos líderes, tá? Esse futuro homem
que vai coordenar a liberdade religiosa em toda a divisão sul-americana, terá que ter um perfil muito, mas muito adequado, porque você sabe, para lidar com as autoridades, para lidar com essas questões, nós precisamos de uma pessoa que tenha muita, mas muita sensibilidade. Porque a questão mesmo dessas leis estaduais, né? Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade que está na mão do Barbosa. Essa do Rio Grande do Sul, ela caiu a lei, né, em virtude de questões formais, né, vício de iniciativa. Houve realmente esse voto de 2 linhas lá do Sepúlveda Pertence, que ele disse o seguinte, na prática ele disse o seguinte, não, nós temos que ver isso daí, temos que ver, porque daqui a pouco aparece uma religião que guarda a segunda-feira, ele disse isso, como é que vai fazer? Já estava entrando no mérito quando ele diz isso, né? Então, eu creio que nós precisamos ter muita sensibilidade, porque os muçulmanos, por exemplo, guardam a sexta-feira. E nós estamos num país democrático que temos que defender o direito deles também guardar a sua sexta-feira. Os judeus que guardam o sábado, os adventistas que guardam o sábado, os que guardam o domingo. Então, quando você faz uma lei para guardar o sábado, está errado. Você tem que fazer uma lei para defender e permitir que todas as pessoas que invocam o dia de repouso tenham o seu direito resguardado. Túlio, por favor. Alô. Eu tenho uma demanda no judiciário que perpassa um pouco na questão do sábado, né? Que eu fiz o vestibular, aqui em Brasília mesmo, o CESP permitiu que eu fizesse no horário distinto, mas por um motivo deles, e ligado a isso também de eu ter feito no horário diferente, eles perderam minha prova lá e só foram localizar vários meses depois e eu não pude entrar na faculdade. Eu tinha passado, quando eles localizaram, eles me deram o resultado, eu tinha passado, mas aí quando eles acharam, eu já tinha passado de novo, então não teve mais sentido. E eu entrei com uma ação, danos morais, danos materiais, pelo cursinho que eu fiz de novo, várias coisas, e o juiz, na primeira instância, ele indeferiu, só que na sentença dele, ele criticou muito a postura dos adventistas. Falou que eu devia manter minhas opiniões religiosas para mim, que eu não devia tentar obrigar o país, né, as instituições, a mudar os horários, e foi muito duro assim na sentença, né? E aí eu recorri já está há 8 anos no TRF Primeira Região. Mas foi questionado pelo Pablo quando um procurador da República não quer atuar ou quando um defensor não quer atuar. Mas em relação aos juízes, a gente não tem alguma coisa a ser feita assim, porque foi uma crítica muito dura. O meu advogado não quis representar porque eu sei como é que é essa questão de você brigar com um juiz. Isso desacredita um pouco o judiciário, né, para a gente. Muitas pessoas falam, não vou mexer com a justiça, porque a justiça não é tão assim legal. Como é que a gente fica nessa situação? Doutor Ronaldo se candidata nessa aí? Fui colhido de surpresa. Eu sou o procurador que emitiu parecer no tribunal. Prefiro não me manifestar agora. Mas quero lhe dizer o seguinte... me causou estranheza esse comportamento. Foi muito agressivo mesmo. Viu? Mas tenho certeza que na segunda instância as coisas funcionarão de outra forma. Viu? A gente não podemos esquecer que o juiz é um ser humano, né? E ele traz a sua cultura, ele traz a sua religião, ele traz os seus preconceitos também quando ele está escrevendo ali. E nós, advogados, sofremos muito com isso. Então, realmente, o que falta? As pessoas olham a gente como ETs, né, extraterrestre. Eles olham os adventistas como né, então, muitas vezes, nós somos culpados por isso também. Tá? Então, nosso comportamento, às vezes, arrogante e agressivo, é direito meu, acabou, e nós precisamos ter um comportamento um pouco, às vezes, um pouco mais... sensível, né? Saber como Jesus nunca antecipou uma crise. Jesus sabia que as pessoas elas tinham preconceitos e Jesus nunca ele soube trabalhar o preconceito das pessoas. E às vezes a gente também, né, tem isso daí. Agora, um juiz ele é um ser humano que falha, que traz esses vamos dizer assim, esses traumas às vezes para suas eles supervalorizam, né? Quando ele vai sopesar um direito, supervaloriza o coletivo e não o direito individual. Isso é uma questão que nós precisamos corrigir, né? no Brasil, e não só no Brasil, outros países também, mas realmente é doloroso, né? Ver algo desse. Nós, advogados,
Temos prazo, mas juiz tem lá 10 dias para dar uma sentença pela lei, mas tem lá 8 anos e nada se resolve. Gostaria de saber se há mais alguém que tem alguma dúvida para apresentar aqui aos nossos especialistas. É uma oportunidade única. Temos mais uma pergunta por lá. Eu peço a todos um pouquinho de paciência. Eu acho uma oportunidade singular. Não é tão simples encontrar eventos relacionados à liberdade religiosa. Vamos talvez estender um pouquinho mais o horário, simplesmente para que todos possam sair com suas dúvidas satisfeitas. Por favor. Boa noite, meu nome é Marcelo. E tem uma questão que eu acho um pouco, assim, necessidade de um esclarecimento maior quanto à postura do adventista em relação a reclamações trabalhistas. Eu sei que foge um pouco da temática da liberdade religiosa, mas acaba incidindo sobre a nossa postura, o nosso testemunho e tal. É comum irmãos dizerem que é errado, que você vai dar conta disso, do seu patrão que você processou e tal. E eu queria saber da opinião, principalmente do palestrante da divisão, o irmão Vanderlei, a respeito do que seria uma postura sensata em face de direitos que você não foram pagos, de verbas, por exemplo, restituição relacionada à demissão sem justa causa. Eu queria saber qual é um parâmetro bacana para o adventista se posicionar e não tomar cuidado com aquela coisa de a ferro e fogo, porque é direito, como que fica o testemunho, e também essa questão de você também buscar um pouco defender seus direitos em face de alguma exploração. Eu queria um parecer. Eu já vou passar a palavra ao Dr. Vanderlei, e eu já vou adiantar também que amanhã nós teremos, nós podemos refazer essa pergunta em outra perspectiva também. Nós teremos a participação de uma procuradora do Ministério Público do Trabalho, que também poderá dar uma visão em relação a essa pergunta. E aí nós teremos a possibilidade de ter duas perspectivas em relação a essa matéria. Eu passo já a palavra ao Dr. Vanderlei. Nós temos lá na Bíblia, né, a questão do apóstolo Paulo recomendando que os irmãos não entrem com processos contra os irmãos, né, não levem para um juiz mundano uma causa que deve ser julgada por nós. Mas nós temos um manual da igreja, que é a norma de conduta da igreja de maneira mundial, e o manual, ele realmente recomenda que não se entre com processo umas pessoas com as outras, mas tem uma abertura de que algumas causas, dada a sua complexidade, elas não tem como uma comissão de igreja, por exemplo, nós não somos, né? Não tem como o pastor e a comissão da igreja resolver certas questões. Então, nesse aspecto, o manual da igreja abre a possibilidade, quando dois irmãos estão litigando, e o manual lá diz, por exemplo, questões relacionadas a que precisa de uma perícia para medir uma terra, um negócio imobiliário, uma questão trabalhista. Então, nesse caso, a pessoa deve buscar quem de direito. Então, em nenhum momento, de maneira ética ou de maneira religiosa, ou de maneira cristã, você está vulnerando a Bíblia quando vai propor uma demanda trabalhista, porque, principalmente, no Brasil, nós que somos advogados, temos dificuldade, às vezes, de interpretar a legislação e de saber quais são os reais direitos, inclusive na matéria trabalhista, que realmente é algo muito complexo. Então, não há nenhum problema de um adventista mover uma ação trabalhista contra o seu patrão para requerer ali o que é de direito. Agora, o que acontece, e eu, quando fazia faculdade de Direito, achava o seguinte: eu acho que o direito criminal, é mais complicado, melhor é o trabalhista. Mas a gente vê que o direito criminal é tão lindo e que há mais honestidade no direito criminal que no direito trabalhista. Porque às vezes um advogado trabalhista vai lá, em vez de pedir o direito que você tem direito, então eles colocam lá, exageram, que você fazia tantas horas, aí a pessoa só trabalhava, Então, procure, ao fazer a reclamação trabalhista, procurar um advogado cristão e ele vai fazer o pedido que você tem direito, sem extrapolar. Isso daí é a orientação da igreja para todos aqueles que desejam ver os seus direitos resguardados. Bom, vamos abrir pela última vez. Há mais alguém que tenha interesse em fazer uma pergunta? Vejo lá o Milton. Por favor, se alguém puder aproximar o microfone lá para o Milton lá no final. Antes de mais, eu queria agradecer a presença aí dos senhores por ter trazido esse tema importante, assunto que nós leigos aqui da igreja às vezes não saiba.
A minha pergunta, como o nosso irmão advogado perguntou, qual seria o papel da igreja, eu queria saber qual seria o papel de nós leigos em promover a liberdade religiosa. Porque me parece que a gente é doutrinado, ensinado a promover a verdade, né? E, por exemplo, quando alguém fala que é ateu, a gente fica... Então, eu acho que a liberdade religiosa, muito mais do que as questões jurídicas, né? É algo que a gente vivencia cotidianamente. Então, eu queria saber quais as dicas que os senhores têm para a gente em promover essa liberdade no nosso dia a dia e como é que como que os líderes da igreja possam educar os membros a promover essa liberdade no dia a dia. Eu estou falando demais aqui, mas eu vou dizer o seguinte. Eu trabalhei numa grande empresa e eu tinha alguns amigos que bebiam, alguns que fumavam, e eu não ficava falando para eles, olha, cigarro dá câncer, ou falando... Eu não fumava e não bebia. A gente saía, viajava juntos, e eles iam para determinados lugares e eu não ia. Então, às vezes a gente, nessa questão de ateus, a gente vê algumas discussões que o cristão está extrapolando. Ele extrapola também para detonar, vamos dizer assim, o ateu, né? Nós precisamos ter muito cuidado com isso daí também nessa discussão. Às vezes estamos elevando o tom demais do criacionismo e agredindo pessoas que não creem como nós cremos. Então é preciso muito cuidado nessa questão, como você está dizendo. Como é que nós vamos promover a verdade? Você vai pregar a verdade, vivendo a verdade e defendendo a verdade. Agora, nós temos muita dificuldade em viver numa sociedade pluralista, numa sociedade com diversidade, nós temos dificuldade. Agora, nós deveríamos ter mais amigos que não são da igreja. Nós deveríamos ter amigos que são... Eu tenho alguns amigos que são mormons, eu tenho amigos na Testemunha de Jeová, eu tenho amigos católicos que às vezes a vida devocional deles envergonha a nossa própria vida devocional. Pessoas que nos amam não porque somos adventistas, mas elas nos amam pelo que somos. E no futuro, a diferença que vai fazer não é que se você era adventista, e essas pessoas que vão defender é pelo amigo que tinha. Então nós precisamos fazer amizade com as pessoas, independente da religião delas, e elas vão ver, ele não bebe, ele não fuma, não adianta convidar o Vanderlei para sábado, para uma coisa que ele não vai aparecer, eles vão nos respeitar por causa disso. Agora, nós temos dificuldade, nós queremos chegar nas pessoas e, você não guarda o sábado? Problema. Você não crê em Deus, você é ateu? Então a gente desanca o ateu. E como é que eles nos veem? Esse cara não dá para conviver. Mas quando as pessoas falam assim, eu estava no avião, irmãos, indo de Belém para Manaus, e eu sentei aqui numa poltrona, estava cheio o avião, eu sentei no meio, e sentou um rapaz do meu lado. E ele, tudo bem? Tudo bem. Ele falou, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para Manaus. O que você faz? Ele falou, eu sou advogado da igreja adventista. Ele falou, adventista? Pois é, eu sou juiz de direito, ele falou. Eu vim aqui num concurso, no evento de juízes aqui em Macapá. Ele falou, olha, eu não conheço a sua igreja não. Ele falou, mas deve ser boa, viu? Porque eu conheço um adventista. Eu conheço o coronel Jeremias. Esse cara era amigo meu. Eu trabalhava com ele na polícia. Nós trabalhávamos na polícia. Depois eu prestei concurso e sou juiz de direito. Ele falou, eu nunca fui na igreja adventista, mas eu tenho um respeito por vocês tão grande, porque se todo adventista fosse igual ao Jeremias, o Jeremias foi preso por causa do sábado. A gente trabalhava na mesma corporação, o Jeremias não foi de sábado, ele foi preso. Olha, eu não conheço a tua igreja. Ele falou, mas deve ser muito boa, parabéns, viu? Porque a sua igreja deve ter algo de valor, porque uma pessoa ser presa por causa disso. Irmãos, então eu achei bonito, sabe por quê? Porque as pessoas não conhecem a igreja, as doutrinas. Eles podem rejeitar a doutrina, rejeitar a igreja, mas eles amam as pessoas. Seja uma pessoa amável. Seja uma pessoa que as pessoas tenham privilégio de estar com você, independente da sua religião. Eles vão falar, eles vão te admirar e falar, não, o Jeremias, sim, aquele camarada era o melhor que eu conhecia lá na corporação. Eu acho a expressão tolerância religiosa muito adequada, porque o discurso religioso é um discurso muito pungente. Toda religião chama para si a verdade.
e se você chama para si a verdade, diz que o outro está na mentira. Não é que isso necessariamente seja assim, mas o discurso é mais ou menos nesse termo. É difícil pensar que seja de outra forma, porque quando o religioso se diz salvo, ele se diz no céu, é a melhor criação humana que pode existir. E se a verdade está com ele, está no céu, onde está o outro, né? No pior lugar que já se pôde imaginar. Então, esse diálogo entre as religiões não é indiferente à crítica. As religiões se criticam, né? Esse é o pensamento evolutivo. O ateu, ele critica muito a religião quando vê só a parte de atrocidade que a religião já fez, né? Não foi Deus, foi a religião. Mas estados ateus, por exemplo, China, e até o pastor falou, os estados marxistas, eles também praticaram inúmeras atrocidades, perseguindo cristão, matando do mesmo jeito. A pessoa mata com Deus, mata sem Deus, mata contra Deus, em nome de Deus, né? O próprio marxismo, apesar de ser muito voltado para essa questão que é a defensoria dos menos favorecidos e tal, do proletariado que era explorado, o marxismo ele pregava um elogio à violência, né? Marx dizia que uma nova aurora de amor não nasce de um parto sem dor, né? O Manifesto Comunista é um chamado do proletariado à violência, a tomar pela força. E os próprios ateus também, quando o discurso é violento, quando ele diz que você passa a sua vida inteira atrás de um Deus, você se dedica, você paga o dízimo, você vem à igreja, você só é monogâmico e tal, e para dizer que não existe nada, o discurso é violento, está dizendo que você acredita numa bobagem. Então, a tensão sempre vai existir entre as religiões. O que temos que ter é a tolerância, é suportar o outro, que não suportamos nem na religião e nem no dia a dia. O sujeito não suporta a diferença, né? Vemos muitos crimes que o sujeito comete porque o outro tem um tênis melhor que o dele e ele não tem dinheiro para ter aquele tênis, né? Não suporta a diferença. É claro que a gente, por exemplo, não pode, por exemplo, eu que participo aqui dessa denominação, não vou incentivar um culto a Maria, o sujeito está ali ajoelhado e orando para Maria, né? É a mesma coisa que um hindu chega aqui e diz, você só ora para um Deus único. Essa diferença sempre vai existir, essa tensão sempre vai existir. E por isso a ideia de tolerância, você tolera, né? Você não incentiva, não acha aquilo bonito e tal, não participa daquilo. E você pode, inclusive, criticar. Quando escolhemos algo, é justamente por causa da crítica. Você escolhe uma religião por achar aquela que é melhor, mas se adequa às suas convicções. Inclusive, essa igreja promove muito esse debate. Eu sou muito fã daquele programa Evidências, procurando a veracidade histórica lá da Bíblia Sagrada, né? Justamente por se submeter nossas crenças à crítica, né? Sempre reflexiva, uma ideia reflexiva. Essa ideia que até o outro colega colocou, que quando se divide a religião demais da lei, do Estado, da ciência, se cria esse preconceito, porque, na verdade, o conhecimento é um todo, ele só é visto de uma faceta. O estado atual que nós temos de conhecimento, tudo nasceu no estado teológico. O conhecimento foi primeiro teológico, depois metafísico, depois o conhecimento positivo. Agora, quando se cria essa ideia em virtude dos preconceitos que se tem pelo que a religião já cometeu no passado, que se cria essa ideia de Estado laico, você vai trair
o próprio nascedouro do Estado, que o Estado começa a nascer da religião, da limitação. O Estado moderno, muitos dizem que a ideia do constitucionalismo nasceu primeiramente na carta lá na Inglaterra, com o rei João sem terra, que, em razão do rei ter a origem divina e não submeter às leis, podia fazer tudo. Eu remeto à ideia que essa ideia de negação da origem divina, do soberano, nasceu quando os cristãos se negavam a se prostrar diante do soberano. Aí já está uma negação, uma limitação, né, da origem divina do homem, né? Os cristãos morreram simplesmente por esse fato. E por esse fato, o Império Romano entrou em derrocata. Os cristãos não aceitando a origem divina do soberano, os cristãos falando do amor ao próximo, derruba o regime escravista que sustentava o Império Romano, vem a Idade Média. Na Idade Média se comete todas aquelas atrocidades e tal da igreja, por isso que se cria esse preconceito, mas renasce o Estado moderno e todas essas ideias que estão nas Constituição, na lei, de igualdade, fraternidade, liberdade, tudo isso não passa de uma laicização dos princípios cristãos, né? O que a lei tem de bom deve muito aos princípios cristãos, e às vezes se esquece disso. Bem, meus irmãos, eu tive a oportunidade aqui 2 ou 3 vezes durante pregações falar um pouco sobre o que aconteceu comigo. Veja, eu estou para concluir o curso de teologia e frequento a Faculdade de Teologia Batista de Brasília. Eu fui convidado e sou convidado a fazer pregações na Igreja Presbiteriana, vou. Na Igreja da Assembleia de Deus, vou. Na Igreja Batista, vou. Por que nós não podemos estabelecer esse diálogo respeitoso? Por que nós não podemos compreender o irmão nas suas limitações, inclusive, como ele nos compreende em nossas limitações? O que é importante nessa relação é que nós possamos sempre dialogar respeitosamente e seguir a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos amar os nossos irmãos, amar e respeitar os nossos irmãos. O nosso testemunho vivo fala mais do que muitas mensagens que nós possamos passar. O nosso comportamento testemunha a operação de Deus em nossas vidas. Estou dizendo isso aos irmãos porque tive a oportunidade de falar, inclusive, sobre o sábado na Igreja Batista. Por que guardamos o sábado? Eles nos abriram essa oportunidade e durante 1h30, para 600 pessoas, eu expliquei a eles por que os adventistas guardavam o sábado. E no final eles disseram: irmão, nós não sabíamos, nós não conhecíamos, agora nós entendemos. Alguns aceitaram, outros não aceitaram, mas compreenderam a nossa razão de ser. Por que nos fechamos? Porque não somos transparentes. Porque não buscamos o diálogo cada vez mais aberto e franco. Se posso fazer alguma sugestão, é esta que faço. Abra o diálogo respeitoso e ame cada vez mais o seu irmão. E mostre a ele o que é ser realmente adventista. Bom, diante do adiantado da hora, nós teremos que encerrar essa fase aqui de pergunta. Nós não podemos abusar dos nossos convidados para ter a possibilidade de recebê-los em outra oportunidade.
Eu gostaria inicialmente de pedir à nossa congregação assim que faça uma saudação JA para eles, em sinal de agradecimento pelo tempo, pela dedicação, pelo seu estudo, pela possibilidade de estar aqui hoje. Também gostaria de convidar a todos para participarem amanhã da nossa discussão, do nosso debate aqui, das nossas palestras em relação à liberdade religiosa e o local de trabalho, impactos diretos em sua vida. Será que a legislação do trabalho obriga o nosso patrão, eventualmente, por um imperativo religioso, a que tenha que adaptar a nossa escala de trabalho para que nós não trabalhemos ao sábado? É uma dúvida. Então, podem surgir várias perguntas, várias dúvidas do seu dia a dia, que nós poderemos amanhã discutir e dialogar com a doutora Heloísa Siqueira de Jesus. Ela é pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho e trabalha com isso diariamente no Ministério Público dessa especialidade. Desde já estão todos convidados às 7h30 da noite a participarem desta reunião aqui na igreja. E também nós queremos agradecer a todos com uma pequena lembrança. Nós queremos deixar, os diáconos estarão apostos lá no final, na saída, para presenteá-los com um compêndio de legislação sobre liberdade religiosa, para que possam se informar um pouco mais e vocês possam ter acesso a essa informação, a esses direitos. Todos poderão pegar e consultar as leis que tratam sobre liberdade religiosa no Brasil, e também há mais informação na página da Igreja da Asa Norte, www.asanorte.org. Lá tem uma opção que diz Departamento de Liberdade Religiosa. Lá poderão encontrar vídeos e cartilhas e informações em relação à liberdade religiosa. Eu gostaria de pedir ao nosso pastor aqui da igreja, o pastor Laércio, para que faça suas considerações finais, sua bênção final, para que nós possamos ir para casa abençoados pelo nosso Deus. Sou muito obrigado a todos, que a paz de Deus esteja com vocês. Obrigado pelo carinho, pelos esclarecimentos muito oportunos. Muito obrigado. Vamos orar? Senhor, um dia sabemos que seremos livres de verdade, livres para sempre. Não vivemos em um ambiente de justiça, porque algumas denominações têm mais privilégios e acessos que outras. Não é só a questão de restringir, Senhor, a liberdade de alguns, é a questão de bancar até o exercício religioso de outros. Bom, meu Deus, o Senhor tem uma maneira de cuidar de sua igreja, e isso tem sido feito através das ofertas e dos santos dízimos trazidos pelo teu povo. Tu és fiel, Senhor. Tu jamais nos abandonará. Mas sabemos que por mais que a gente lute por liberdade, liberdade de consciência, por mais que a gente lute para que essa liberdade seja direito de todos, em sua perspectiva, nós sabemos que ela tem prazo de validade. Não durará para sempre. O mundo não saberá conviver com a verdade que quebra estruturas rígidas, como o capitalismo, com todas as suas mazelas. E se o cristianismo avançar verdadeiramente, vai minar o capitalismo. E tantas outras estruturas que regem a sociedade contemporânea. Não tem como haver harmonia. Mas não seremos nós, Senhor, que buscaremos a cisão. Não seremos nós que buscaremos o litígio. Ó Deus do céu, tem misericórdia de nós. Nos dá maturidade enquanto funcionários de uma empresa. Nos dá maturidade ética enquanto alunos de uma escola. Para que ao pedir compreensão, colaboração da administração de uma escola, a gente não venha a ser envergonhados por não sermos bons alunos. Ó Deus do céu, usa de misericórdia para conosco
mas usa de bondade em nos ensinar, Senhor, o caminho pelo qual a gente deve seguir. O litígio é sempre um caminho mais penoso, sempre mais sofrido. Ajuda-nos a termos sabedoria, para que a tua sabedoria nos conduza pelo emaranhado de uma sociedade confusa e contraditória. Obrigado por esta tarde. Obrigado por estes homens. Obrigado pela clareza da tua palavra. Obrigado pelas perguntas que foram feitas. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Feliz semana a todos. Abençoe seu amigo, sua amiga. Abençoe seu irmão.